Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou dar algumas informações sobre como funciona o processo de imigração aqui da Austrália para o visto de número 189, que é aquele visto que você aplica como um profissional qualificado, um trabalhador qualificado. O que é um trabalhador qualificado? Primeiro você precisa saber o nome da sua profissão e aí você vai procurar nas listas da Austrália, que deixar os links para vocês aqui embaixo, você tem que procurar o seu cargo, a profissão que você trabalhou no Brasil, enfim, se você tiver com a sua profissão nessas listas, você pode aplicar para esse visto e para outros dois que são vistos regionais de algumas regiões aqui da Austrália, alguns estados, tá legal? Vamos começar. Fazer a sua soma de pontos e você precisa ter um resultado de 60 pontos para você poder fazer a aplicação para a imigração da Austrália. Se você conseguiu 60 pontos, você já pode aplicar e eles vão depois, você vai fazer uma expressão de interesse falando, olha, eu tenho 60 pontos, que é o que vocês precisam, e eu gostaria de migrar. E aí vai demorar um processo aí de 1 ano, 2 anos, para a Austrália te convidar a morar aqui na Austrália como residente permanente. E aí, durante esse período, você já tem um visto, tá? Então você já pode, se você estiver na Austrália, você já pode esperar esse visto de residência permanente morando aqui. Agora, se você estiver no Brasil, você precisa receber esse visto de residência para poder vir. Ou você pode vir como estudante e aguardar por aqui. Também dá, tá? Então, quais são os fatores, quais são os critérios que a Austrália seleciona as pessoas para a imigração? O primeiro deles é idade. Bom, se você tem entre 18 e 24 anos, você ganha 25 pontos, tá? É uma pontuação muito legal. Então, na segunda faixa de idade, de 25 a 32 anos, você ganha 30 pontos. É a maior faixa de pontos, é a faixa etária que tem maior pontos aqui na idade. Aí de 33 a 39 anos você tem 25 pontos. E aí você, de 40 a 44 anos, você tem 15 pontos. E de 45 anos a 49 anos você ainda pode aplicar, mas você não ganha pontos, você não pontua, é 0, tá? Bom, eu vou deixar todo o link das coisas que eu tô falando, tudo na descrição do vídeo, tá? Então, se você tem uma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre esse quadrinho aí de pontuação, pode ir lá. O segundo critério é o seu nível de inglês. Para você provar o seu nível de inglês na Austrália, eles pedem o teste do IELTS. Então, para você aplicar, você precisa ter no mínimo um inglês de nível competente, que eles chamam Competent English. São 6 pontos. Você tem que fazer 6 pontos em cada uma das partes da prova, não é só no total. Então você tem 4 partes da prova. É o listening, que é escutando, que é o speaking, quando você fala, o writing, quando você escreve, e o reading, quando você lê. Então você tem que tirar essa pontuação que eu vou falar pra vocês em cada uma delas. E aí tem um resultado final sempre. Então não adianta você ter a pontuação no final, sendo que uma dessas 4 você ficou abaixo da nota que eles estão pedindo, porque não adianta, tá? Então, o nível menor, o nível aceitável para eles, para você aplicar, é o Competent English, são 6 pontos em cada uma dessas partes da prova. E esse nível você não pontua, 0, tá? Agora, se você tem um Proficient English, que é um pouco mais avançado, você tirou 7 no IELTS, em cada uma dessas partes da prova você ganha 10 pontos, tá? Se você tirar 7 no IELTS, são 10 pontos. E a parte do Superior English são 20 pontos. Então, 20 pontos, você tem que tirar 8 em cada uma das partes dessa prova. Então, 8 no Speaking, no Reading, no Writing e no Listening, tá bom? 8 pontos em cada uma delas, e aí você ganha 20 pontos. Lembrando que a prova vai até 9, tá? Então é hard, bem difícil. Agora, a outra parte é a parte de experiência profissional. Primeiro é fora da Austrália, depois é dentro da Austrália. Então, a sua experiência no Brasil. Como provar isso? Você tem que ter cartas das suas empresas que você trabalhou, sempre carimbada, assinada, com a data que você iniciou, com a data que você saiu da empresa,
qual era o seu cargo lá e as suas funções básicas, tá bom? Então, da profissão que está lá na lista da Austrália, você tem que ter todas as informações em cada carta de cada empresa. Você pode também ter olerites, tá? Então, assim, todas essas informações quem vai te dar é o seu advogado de imigração, porque você vai precisar de um para fazer esse processo, tá bom? E quem vai fazer essa validação de quantos anos você tem de experiência profissional é o órgão que faz a avaliação da sua área. Então, cada área de profissão aqui tem um órgão específico na Austrália que valida o diploma e valida a experiência profissional. Algumas áreas, como a de TI, por exemplo, eles só validam o diploma, você não precisa fazer nada, você só paga caro e aí você manda o seu diploma, manda seu histórico escolar e manda suas cartas de referência, por exemplo, ou outra documentação que você tem para comprovar essa experiência profissional, e aí eles vão te responder dizendo o que eles consideram, quantos anos eles consideram experiência profissional e qual que é o seu diploma, quanto de qualificação, quanto de estudo que eles consideram, qual que é o seu nível de estudo que eles consideram. Por que consideram? Ah, Érica, imagina, eu fiz um bacharel e eu trabalho há 10 anos na área. Não é simples assim, tá bom? Por exemplo, eu vou só falar, a gente tá falando de experiência profissional. A Austrália, em TI, eles consideram a sua experiência profissional depois de 2 anos que você se formou. Por quê? Eles consideram que você é um trainee nesse período. E você só é um profissional da área após 2 anos de experiência depois de formado. Então, por exemplo, eu trabalhava no Brasil, eu tenho 5 anos de experiência na área de tecnologia, mas eu comecei a trabalhar na área e comecei a fazer a faculdade ao mesmo tempo, porque a gente faz isso no Brasil, né? A gente começa a trabalhar, a estudar tudo junto, e a gente conta tudo isso como experiência profissional, mas para a Austrália eu não tenho nada de experiência, porque eu tenho 5 anos e eu fiz faculdade por 3, 4 anos, e aí depois, o período final disso, 2 anos depois da minha faculdade, eu sou trainee, então eu não tenho nada. Então não é simples assim, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a validação do diploma. Bom, se você tem, é sempre para a Austrália nos últimos 10 anos, tá bom? Então, se você se formou há 20 anos atrás e você trabalhou há 15 anos atrás nessa área e depois você mudou de área, não conta. Para a Austrália são nos últimos 10 anos, são experiências recentes, tá bom? Então, nos últimos 10 anos, se você tiver entre 3 e 5 anos de experiência nesse período, você ganha 5 pontos. Agora, se você tem nos últimos 10 anos entre 5 e 8 anos de experiência, você ganha 10 pontos. Se você tem nos últimos 10 anos entre 8 e 10 anos de experiência, você ganha 15 pontos. Então, a pontuação máxima de experiência profissional é de 8 anos a 10 anos nos últimos 10 anos, tá bom? Você ganha 15 pontos. Agora, a experiência na Austrália. Você tem a sua profissão na lista, você tem formação profissional naquilo e você conseguiu trabalhar nisso aqui, no período que você estava morando aqui, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas se você está na Austrália e você conseguiu trabalhar aqui na sua área, nos últimos 10 anos você trabalhou pelo menos 1 ano a 3, você ganha já 5 pontos. Então é mais, né? Quando você trabalha aqui. Agora, nos últimos 10 anos, você trabalhou entre 3 e 5 anos, você ganha 10 pontos. Agora, nos últimos 10, se você trabalhou entre 5 e 8, você ganha 15 pontos. E se você trabalhou nos últimos 10 anos, entre 8 e 10 anos aqui na Austrália, você ganha 20 pontos, tá legal? Então, é uma pontuação bem alta se você trabalhar na sua área aqui na Austrália. Formação escolar. Bom, se você tem... Primeiro eu vou explicar. Como que você faz essa validação? Você vai mandar, igual eu falei, o seu diploma e o seu histórico escolar para o órgão que faz essa validação. Para TI, eles só comparam. Para algumas áreas, como de saúde, por exemplo, fisioterapia, ou medicina, ou dentista, por exemplo, a área de odonto, você precisa fazer... É como se fosse um outro curso. Então, você tem que pagar uma grana. Eu conheci uma italiana que ela é fisioterapeuta, e para ela fazer a validação do diploma dela, ela teria que pagar $25 mil. Por quê? Porque eles incluem nesse preço um curso que você tem que fazer, porque eles acham que você precisa fazer um curso para validar o seu diploma aqui. Aí você faz um curso e no final você faz uma prova. Então é diferente, tá vendo? Então cada órgão tem o seu critério de avaliação. Para TI eles só olham o seu diploma.
Agora, tem um outro porém. Se a sua faculdade no Brasil não é uma das faculdades mais com avaliação melhor no MEC, uma faculdade federal, por exemplo, você pode não ter a sua qualificação exatamente igual a que você tinha no Brasil. Por exemplo, se você estudou, eu tô falando de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas na USP, na Unicamp, na Universidade Federal da Bahia, enfim, do Brasil, é uma universidade federal, é muito provável que eles considerem o mesmo nível que você tinha no Brasil de diploma aqui. Então você fez um bacharel lá, é um bacharel aqui. Agora, se você estudou numa faculdade que não é tão reconhecida, uma faculdade mais de bairro, assim, que, assim, é uma faculdade que não é muito bem avaliada no MEC, por exemplo, eles podem considerar o seu bacharel como um curso profissionalizante, um tecnólogo. Por quê? Porque aqui o ensino na Austrália, ele é período integral, ele é full time. E lá no Brasil a gente sabe que a nossa faculdade, ela é part-time, ela é meio período. Então já tem diferença de quantidade de horas que você estuda e que eles estudam. E também de conteúdo, eles vão avaliar o seu histórico escolar. Então, a gente conhece uma pessoa que fez a validação do diploma dela em tecnologia, e ele era bacharel, e aí ele fez a validação do diploma dele e aqui ele ficou como um curso técnico, e aí perde 5 pontos. E aí ele tinha, acho que 10 anos de experiência, só que ele fez a faculdade em 4, depois de 2, aí são 6 anos, eles consideraram 4 anos de experiência, então ele perdeu mais pontos. Enfim, é um cenário que você precisa saber que pode acontecer. Pode acontecer com você ou não. Então, você tem que fazer o seu assessment, a sua validação, e é bom consultar um advogado antes, que ele já vai meio que te falar se isso vai acontecer com você ou não, tá bom? Agora vamos para a pontuação. Se você tem um doutorado aqui na Austrália ou validaram o seu diploma como doutorado, você ganha 20 pontos. Agora, se você tem pelo menos um bachelor, que é um bacharel, né, aqui na Austrália, ou foi validado como bacharel, você ganha 15 pontos. Agora, se você tem um curso profissionalizante, um tecnólogo aqui da Austrália, ou seu curso foi validado como um curso técnico, você ganha 10 pontos. E se você tem algum outro prêmio, alguma coisa assim que você ganhou na sua área, ou você fez outros cursos, tal, você pode ganhar 10 pontos também. Tem outros fatores que eles são muito particulares, tá? Mas eu vou falar, tem lá no site que eu vou deixar aqui pra vocês, que são fatores, por exemplo, se você estudou numa área que é muito remota aqui da Austrália, você ganha 5 pontos. Ou, por exemplo, você tem um partner, seu esposo, seu marido, e ele também é um profissional qualificado, ele também tem experiência na área, ele também fala pelo menos um nível 6 de inglês, você também ganha 5 pontos por ele, tá? Na sua aplicação. Tudo isso que eu tô falando, gente, a informação está no site, que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não sou advogada de imigração, eu não sou agente, não sou nada, a gente só pesquisou bastante porque a gente tá pesquisando processos de imigração daqui da Austrália e de outros países também, então eu tô passando a informação assim que é só um caminho para você saber se você tem 60 pontos, se você tem chance de aplicar para imigração. Você pode aplicar estando no Brasil, como eu falei, manda essa documentação toda para imigração daqui, lembrando que tudo tem que ser traduzido, tem que ser um tradutor juramentado, e para ele validar que ele está traduzindo, e a Austrália também precisa que seja de tradutor juramentário, não pode pedir para o seu primo traduzir seu diploma, por exemplo, tá legal? Tudo tem que traduzir, porque tá tudo em português, então é legal você consultar um advogado de imigração, e ele vai te direcionar certinho. Eu só tô te passando mais ou menos a informação que tá no site, que é pra você ter uma ideia de como funciona o processo de imigração da Austrália. Tá legal? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, os links estão todos aqui embaixo, tá? Tchau, gente!